Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Aprendemos na semana passada que nós somos todos pecadores e, como pecadores, nada merecemos da parte de Deus a não ser a condenação. Apesar de não merecermos nada, a Bíblia nos revela que Deus é extremamente rico em graça e nos oferece de graça o perdão e a vida eterna. A graça, meus irmãos, é a melhor palavra para definir a natureza do cristianismo. No entanto, muito embora a oferta do perdão e da salvação seja de graça, a graça não foi de graça. A graça custou um preço. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Vamos conversar um pouco sobre o preço da graça. Qual o preço da graça? Quanto custa ou quanto custou a graça? Se quisermos saber o preço da graça, nós não devemos usar a matemática, também não devemos usar a calculadora. Para a gente saber o preço da graça, a gente precisa ir até a via dolorosa e caminharmos um pouco até o Calvário. Aí sim nós conseguiremos entender um pouco qual é o preço da graça. E eu te convido nesta noite para nós fazermos isso. Vamos fazer uma viagem até a última semana de vida do Senhor Jesus aqui na terra. Vamos olhar para o que aconteceu na semana chamada Semana da Paixão. E nós vamos ler um pouco da palavra de Deus nesta noite. Vamos olhar para o que aconteceu, em especial nos 2 últimos dias de vida do Senhor Jesus. Eu queria que você acompanhasse comigo. Veja bem como Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 1, registrou. Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: Não respondes nada? Vês quantas acusações te fazem? Mas Jesus não respondeu mais nada, e Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, era costume soltar um preso que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com outros rebeldes que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir o que se lhe costumava fazer. E Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse Barrabás. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais Rei dos Reis? Novamente eles gritaram: Crucifica-o. E Pilatos lhe disse: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifica-o. Novamente eles gritaram: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e, tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus capítulo 27, verso 27 em diante. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento e, despindo-o, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante dele zombavam: Viva o rei dos judeus! E cuspindo nele,
tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Lucas 23, do verso 32 em diante. E levavam também com ele 2 criminosos para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, e aproximando-se ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem mesmo sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. Irmãos, nós estamos diante da narrativa do acontecimento mais dramático da história da humanidade. Essa narrativa é uma descrição detalhada do valor da graça. Quanto custou a nossa salvação? Quanto custou a vida eterna? Quanto custou o perdão de nossos pecados? Quanto custou para eu e você pudéssemos ser crentes em Cristo Jesus? Quanto custou para que a gente pudesse receber a verdade, crer nessa verdade e decidir abrir mão deste mundo para seguirmos a Jesus? Quanto isso custou? Veja comigo que a graça custou. Primeiramente, custou o preço da humilhação de Jesus. As narrativas aqui que nós acabamos de ler, elas nos dão conta da massacrante humilhação passada por Jesus. Na verdade, essa humilhação, ela começou um pouco antes. Nós lemos a partir do momento em que Jesus já estava preso, mas a humilhação de Jesus começou a partir do momento em que ele foi vendido ou foi trocado pelas míseras 30 moedas de prata. A humilhação de ser vendido como um escravo. Judas Iscariotes, um dos 12, um discípulo que foi amado por Jesus, alguém que andou com Jesus, alguém que ouviu Jesus, alguém que viu os milagres de Jesus, alguém o qual Jesus o chamou de amigo. Judas, sabendo do desejo dos principais sacerdotes
de prender e matar Jesus, Judas decidiu em seu coração trair a Jesus, entregando ele para as autoridades religiosas de sua época por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo no Antigo Testamento. Êxodo 21:32 nos diz assim: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao dono deste escravo. O preço o qual Judas entregou o Senhor Jesus foi um preço que se pagava por um escravo ferido. De certa forma, esse dinheiro, ele dava para a pessoa fazer um pé de meia bem razoável. 30 moedas de prata, trazendo isso, por exemplo, para os nossos dias, cada moeda pesava em torno de 11 gramas, 30 moedas, 330 gramas, hoje num valor aí em torno de R$56, seria em torno de R$18.480. Foi esse o preço, em valores atuais, aproximadamente, que Judas vendeu, traiu o Senhor Jesus. Mas, irmãos, a questão aqui, a questão não se trata de valores, a questão é a humilhação. A humilhação. A humilhação de ser avaliado em preço, um preço X. Foi esse o preço que Judas colocou em Jesus. Colocou em Jesus um preço de, hoje, R$18.000. Você sabia que nós, como Judas, frequentemente nós também colocamos etiqueta de preço nas pessoas? Já se deu conta disso? Já viu que a gente às vezes se pega pensando assim, umas pessoas valem mais, outras valem menos e ainda outros valem nada. Nós temos muito essa mania de colocar etiqueta de preço nas pessoas. A gente ouve falar de alguém que fez uma atrocidade e a gente logo diz, aquela pessoa não vale nada. Lá fora, no mundo, lá fora as pessoas dão valor da seguinte forma: lá fora vale mais o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, o mais esperto. E às vezes até mesmo aqui na igreja, sabia que às vezes a gente também coloca etiqueta de preço nas pessoas? Às vezes a gente acha que vale mais o membro mais antigo, vale mais o que é mais talentoso, vale mais aquele que canta melhor, canta mais bonito, vale mais aquele que é mais simpático, vale mais aquele que tem a oração mais fervorosa. Guarde isso, nenhuma pessoa possui uma etiqueta de preço, porque nós não somos mercadorias, nós somos seres humanos amados por Deus. Talvez poucas coisas humilhe tanto uma pessoa quanto ela ser avaliada em preço X. E Jesus foi avaliado em 30 moedas de prata por Judas. Jesus pagou o preço da humilhação de ser vendido como uma mercadoria, como um produto. Quando você for humilhado por alguém, lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus e ao invés de ficar cantando que um dia a sua vitória sobre os que te humilharam terá sabor de mel, seja humilde como Jesus. A graça custou o preço da humilhação de Jesus e essa humilhação começou desde o momento em que ele foi vendido como escravo. Mas essa humilhação, ela também chegou diante do fato de que Jesus foi acusado ilegal e injustamente. O julgamento de Jesus foi, sem dúvida, o maior escândalo judicial da história. Jesus foi ilegalmente preso e ilegalmente interrogado. A prisão de Jesus aconteceu na noite de quinta-feira, véspera da maior festa do povo judeu.
Numa noite de quinta-feira, pelas leis dos judeus, o sinédrio não poderia reunir-se à noite para interrogar uma pessoa, nem mesmo para ouvir testemunhas contra ninguém. Mas Jesus foi preso, interrogado e sentenciado à morte pelos religiosos da época, numa reunião feita às pressas, na calada da noite, de forma ilegal e absurda. As autoridades religiosas, elas julgaram Jesus digno de morte por causa de blasfêmia, porque ele dizia ser o Filho de Deus, como de fato o era. E eles faziam essa acusação de que Jesus estava blasfemando, e essa era uma questão teológica. Acontece que essas autoridades judaicas, elas não podiam condenar uma pessoa à morte. E elas fazem essa acusação e estão querendo levar isso para o governo romano, condenar Jesus por essa razão, por ele se dizer ser o Filho de Deus. Mas essa era uma questão sem importância para os romanos. Eles não estavam nem aí se Jesus dizia que era o Filho de Deus ou não. Então esses líderes religiosos e todo o sinédrio, o tribunal dos judeus, esses homens que passaram uma noite acordados, isso parece coisa às vezes de Brasília, uma noite acordado por uma conveniência, porque eles têm pressa e eles querem decidir a questão. Acontece que o dia amanhece e eles têm certeza que se eles apresentam Jesus para os romanos, dizendo, olha, precisamos condenar este homem à morte, porque ele diz ser o Filho de Deus, os homens de Roma diriam simplesmente, olha, isso não é causa para condenação nenhuma deste homem. E aí eles fazem uma acusação política contra Jesus, uma falsa acusação. De manhã cedo eles levaram Jesus até Pilatos e fizeram a falsa acusação de que Jesus estava promovendo rebelião contra César, estava se intitulando rei e que supostamente estaria querendo tomar o trono de César, o que era uma mentira. Na quinta-feira à noite, no tribunal dos judeus, naquela reunião escusa à noite, eles apresentaram uma acusação teológica, blasfêmia. Na sexta-feira de manhã, eles estão diante do tribunal romano e eles apresentam a acusação política, rebelião. Ambos os julgamentos foram permeados de ilegalidade. Jesus foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais. Pilatos mesmo disse não encontrar crime algum em Jesus e reconheceu a sua inocência. Meus irmãos, existe humilhação maior do que esta? Ser condenado injustamente, ser condenado diante da fala do homem Pilatos que dizia, não vejo neste homem crime algum. Que humilhação! Ser condenado sem causa alguma que justificasse isso. Diante das falsas acusações, Jesus ficou em silêncio e diz a Bíblia que ele não abriu a sua boca. Há momentos que o silêncio é o discurso mais eficaz, porque o silêncio pode dizer coisas que as palavras muitas vezes não podem expressar. Durante as últimas 4 horas de vida de Jesus, em 4 ocasiões diferentes, Jesus não abriu a sua boca. Ele esteve na presença de Caifás, sumo sacerdote, esteve na presença de Pilatos, na presença de Herodes, voltou novamente para Pilatos, e a Bíblia diz que em esses 4 momentos Jesus não abriu a sua boca. O silêncio de Jesus falou mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Esse silêncio foi a prova cabal de sua identidade como Messias. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías, 700 anos antes, havia dito, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. A pergunta de Pilatos foi simplesmente esta: o que eu farei com este homem chamado Jesus? Você tem apenas 2 escolhas, meu querido, a respeito de Jesus. Você pode rejeitá-lo, isso é uma opção. Ou você pode aceitá-lo, você pode crer nele,
Você pode escutar a voz dele entre centenas de outras vozes e segui-lo. Pilatos poderia ter feito isso, mas Pilatos lavou as suas mãos. Pilatos como que subiu em cima do muro e ficou sentado. O grande problema que Pilatos não sabia é que não fazer uma escolha como Pilatos não fez, não fazer uma escolha é uma escolha que está se fazendo. Em vez de ouvir a sua consciência que dizia: este homem não tem crime algum, e reconhecer Jesus como Filho de Deus, Pilatos ouviu a voz do povo, a voz da maioria, e por isso Pilatos despachou Jesus. Pilatos mandou que os soldados açoitassem Jesus e o levassem para crucificá-lo. Agora, preste bem atenção no seguinte: açoitamento foi a primeira ação dos soldados. Eles açoitaram o Senhor Jesus. A crucificação foi a terceira ação. Nós não podemos culpar os soldados pelas duas ações, pela primeira e pela terceira. Nós não podemos culpar os soldados porque eles bateram em Jesus, açoitaram Jesus e porque eles crucificaram Jesus. Esses soldados estavam apenas cumprindo ordens. Mas, irmãos, o que é difícil de entender é o que eles fizeram entre a primeira e a terceira ação. O que é difícil para a gente entender é por que eles fizeram o que fizeram entre o açoitamento e entre a crucificação. Nós não podemos deixar de observar a segunda ação dos soldados, a humilhação de ser zombado pelos soldados. A tarefa dos soldados era bem simples. Peguem este homem, disse Pilatos, açoitem ele, batem nele bastante e depois o levem para ser crucificado. O levem para matá-lo. Essa era a ordem de Pilatos. Mas, irmãos, esses soldados tiveram uma outra ideia. Eles quiseram se divertir um pouco com o sofrimento alheio. Eram soldados bem preparados, soldados fortemente armados, e esses homens cercaram um carpinteiro galileu que já estava exausto e quase morto, e bateram nele. O açoite foi ordenado, a crucificação foi determinada. Mas qual o prazer de cuspir em um homem quase morto? Diz a Bíblia que eles cuspiram em Jesus. Eles cuspiram no rosto de Jesus. O cuspe, ele não tem a intenção de machucar o corpo, porque o cuspe não pode fazer isso. O cuspe tem a intenção de degradar a alma. O cuspe tem por finalidade atingir os sentimentos. O cuspe dos soldados simboliza a sujeira dos nossos corações. De acordo com a ciência, em nosso cuspe, há presente nele mais de 700 bactérias diferentes. Levítico 15, verso 8, está escrito assim: se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Observe que Jesus, ao receber o cuspe, a cusparada, a cuspida daqueles soldados, ele está tomando sobre si a sujeira de nossos pecados. E ele vai ficar impuro até a tarde. Até às 3 horas da tarde, quando ele der o seu último suspiro. O profeta Isaías profetizara no capítulo 50, verso 6: não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Misturada com o seu sangue, com o seu suor, ali estava naquele cuspe a essência da nojeira do nosso pecado.
Aquele que era sem pecado teve a face suja com o cuspe de pecadores, para que nós, pecadores, pudéssemos ter a face limpa de um santo. Qual o preço da graça? A graça custou a humilhação de Jesus. Humilhação essa que começou quando ele foi vendido como escravo. Humilhação essa que ocorreu quando ele foi acusado ilegalmente e injustamente. Humilhação essa que teve o seu ápice quando ele recebeu cuspe na sua face por conta de soldados que estavam se divertindo com o sofrimento alheio. A graça também custou, meus irmãos, além da humilhação do Senhor Jesus, custou o preço do sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus começou muito antes do Calvário. O sofrimento de Jesus começou ainda no Getsêmani, na quinta-feira à noite. No Getsêmani, Jesus disse que estava aflito e angustiado. Disse ele: a minha alma está profundamente triste. Ali a profecia de Isaías 53:3 se cumpriu já na vida dele. Homem de dores, homem de sofrimento. Alguns anos mais tarde, o autor de Hebreus escreveu: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Jesus sofreu, Jesus sentiu dor, Jesus experimentou agonia, Jesus evidenciou a sua humanidade plenamente com todo o sofrimento que ele passou. Da próxima vez que você tiver que enfrentar o sofrimento, lembre-se de Jesus no Getsêmani e no Calvário. Jesus pagou o alto preço do sofrimento. Confira comigo que Jesus sofreu a dor dos açoites dos soldados. A dor dos açoites dos soldados. Jesus foi amarrado num tronco, lá no pátio da casa de Pilatos. Havia um tronco aonde eles amarraram o Senhor Jesus, e ali ele ficou com as suas costas expostas, e os soldados usaram a chibata, uma espécie de chicote dos romanos, e aquele chicote tinha tiras de couro com bolas de chumbo, bronze e ossos, fagulhas de ossos na ponta. E eles usaram esse chicote para açoitar o Senhor Jesus. Com os açoites, Jesus teve o seu corpo rasgado e os seus olhos quase arrancados. A lei permitia que desse 39 chicotadas ou chibatadas numa pessoa. Muitos morriam ali mesmo com os açoites. E foi isso que fizeram com o Senhor Jesus. O seu corpo foi ficando dilacerado com milhares de hemorragias. Ia acontecendo uma mistura de sangue e suor. A cada golpe, as forças físicas de Jesus diminuíam. O suor frio ia escorrendo pela face. E a cabeça girava de dor, causando náuseas. Não há dúvida de que Jesus apanhou até ficar à beira da morte, porque quando os soldados desamarraram as suas mãos presas àquele tronco, ele caiu bruscamente ao chão. Não bastasse todos os açoites, um soldado pegou alguns ramos maduros o suficiente para terem espinhos, e flexíveis o bastante para se curvarem, e o transformou numa coroa de zombaria, uma coroa de espinhos. Nas Escrituras, os espinhos, eles simbolizam a consequência do pecado. No Éden, depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Gênesis 3, 17 e 18. O fruto do pecado são os espinhos. Os espinhos na coroa, na fronte de Jesus,
representavam os frutos dos nossos pecados que Jesus levou sobre si. Mateus diz que eles bateram na cabeça de Jesus, provavelmente para ajeitar aquela coroa com os espinhos cravando na sua fronte. Talvez pudesse ter naquela coroa cerca de uns 20 a 25 espinhos, e todos eles entranharam pelo couro da cabeça do Senhor Jesus. Pilatos, depois de ver Jesus bastante surrado, humilhado, com a coroa de espinhos sobre a cabeça, ele ordenou que Jesus fosse conduzido para a crucificação. E aí nós vemos o sofrimento do caminho do Calvário, a chamada Via Crucis ou Via Dolorosa. Colocaram sobre os ombros de Jesus a cruz em cima da qual ele morreria. Uma cruz que pesasse talvez 100 a 120 quilos. E lá vai Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém com os pés descalços, por ruas esburacadas, cheias de pedregulhos, um percurso de quase 1 quilômetro. Jesus, fatigado, arrastando os pés, seus ombros estavam em carne viva. No caminho, um homem, Simão Cirineu. Este homem foi forçado pelos soldados a ajudar a Jesus a carregar a cruz, para agilizar e ganhar tempo. Irmãos, Pedro tinha dito que iria com Jesus até a prisão e até a morte, mas foi Simão Cirineu e não Simão Pedro quem ajudou o mestre nesta hora difícil. Essa foi a marcha da história da humanidade que mais marcou. A maior marcha da história não foi uma marcha para Jesus, como tantos fazem hoje em nossos dias. Uma marcha para Jesus em cima de um carro com um som possante, com faixas, com cartazes, com louvores. Foi a marcha da cruz, foi a via dolorosa, foi a via crucis, foi a viagem da dor, foi a caminhada mais difícil que alguém já pôde fazer nesta terra. Naquele dia, haviam mais 2 condenados a serem crucificados juntos com Jesus. Eram 2 homens maus, eram ladrões, eles eram homicidas. Aqueles 2 criminosos a serem condenados, a serem crucificados juntos com Jesus. Eles representaram toda a humanidade condenada por causa de seus pecados. O palco do Calvário mostrou, meus irmãos, claramente por que Jesus veio ao mundo. Jesus veio para buscar e salvar os pecadores perdidos. Ele veio para perdoar os pecados da humanidade. Ele veio para possibilitar a ida de homens pecadores ao paraíso de Deus. Então, Jesus sofre, ele paga o preço do sofrimento, e nós chegamos na crueldade da crucificação. Chegou a hora. Em vários momentos Jesus dissera: não é chegada a minha hora, mas agora está ali o Senhor Jesus no alto do Monte Calvário. Jesus e os outros 2 sujeitos para serem crucificados. O local da crucificação era também conhecido como lugar da caveira ou lugar do Calvário. Caveiras eram comuns naquele terreiro da morte. As pessoas que eram condenadas à morte de cruz naquele tempo, elas não tinham o direito de um sepultamento, e muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz e viravam comida de animais. Na cruz a pessoa morria por sufocação, esgotamento ou hemorragia. E Jesus foi erguido naquele leito vertical da morte.
E ele foi colocado ali às 9 horas da manhã. E por ali ficou até às 3 horas da tarde. 6 horas de horror. Suas mãos, mãos puras e santas, mãos que curaram cegos e aleijados, mãos que levantaram mortos, mãos que abraçaram crianças, agora foram rasgadas pelos pregos. Os seus pés, pés que andaram por tantos lugares para levar as boas novas de salvação, pés que o conduziu em tantos momentos a lugares como a casa de Jairo, esses pés agora foram dilacerados pelos cravos da tortura. Ali Jesus sofreu dor, sede, vergonha, abandono, desprezo, crueldade. A graça custou o preço do sofrimento do Senhor Jesus. Por fim, o preço da graça custou ainda o preço da morte de Jesus. Não apenas o preço da humilhação, não apenas o preço do sofrimento, mas o preço da morte. Meus irmãos, foi na morte na cruz que Jesus bebeu o cálice mais amargo que já pôde existir, o cálice da ira de Deus contra o pecado. Foi na morte de Jesus na cruz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ali ele foi ferido e transpassado. Quando Jesus deu o seu último suspiro, Jesus estava descendo ao inferno por nós e arrancando das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Houve trevas que cobriram a terra durante 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde. Sim, sem dúvida que a morte de Jesus é o fato mais marcante na história da humanidade, porque a sua morte foi o preço final da graça. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, o Deus que era, que é e sempre há de ser, por alguns instantes, ele se rendeu à morte. Por alguns instantes, ele se entregou à morte. Por alguns instantes, ele entregou a sua própria vida. As últimas palavras de Jesus foram: está consumado. A palavra traduzida por consumado é: a dívida está quitada. A dívida está paga. Talvez alguém pudesse perguntar: que dívida é essa que Jesus pagou na cruz, pastor? Essa dívida é a dívida que toda a humanidade tinha para com Deus por causa do pecado. Meus irmãos, preste bem atenção numa coisa. Se nós morrêssemos numa cruz pelos nossos pecados, não seria suficiente para a nossa salvação. Sabe por quê? Porque nós estaríamos morrendo e estaríamos recebendo nada mais do que o nosso merecimento. Se nós morrêssemos na cruz pelos nossos pecados, nós estaríamos tão somente recebendo o castigo que merecíamos. Isso não haveria vantagem alguma. Foi por isso que Jesus teve que morrer, porque ele não merecia. Ele não cometeu pecado algum. Ele era puro, santo e perfeito o tempo todo. Ao morrer naquela cruz, aquele que não tinha pecado, ele foi feito pecado em nosso lugar. E ali naquele madeiro, os nossos pecados foram perdoados. O que precisava ser feito, foi feito. O que precisava ser pago, foi pago. Colossenses 2,14, Paulo disse: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou a cédula, a promissória que nós tínhamos de dívida para com Deus pelos nossos pecados, e ele cravou essa cédula na cruz, ele pregou ela na cruz, ele rasgou a promissória, ele disse: está pago. Ninguém mais precisa ir para o inferno por causa de seus pecados, porque eu estou aqui pagando a dívida de toda a humanidade para que todos possam receber o perdão. Jesus estava consumando a sua obra, esmagando ali a cabeça da serpente, triunfando sobre o diabo e comprando-nos para Deus. 1 Coríntios 7, 23, porque fostes comprados por bom preço. 1 de Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. A graça de Deus nos oferece o perdão e a salvação. E essa graça custou o preço de humilhação, preço de sofrimento, preço de sangue, preço de morte, custou a vida do Senhor Jesus. Jesus morreu na cruz porque ele veio ao mundo para isso. A cruz estava na agenda de Deus desde a eternidade. Cada detalhe da morte dramática de Jesus, ela foi profetizado no Antigo Testamento. Nos tempos do Antigo Testamento, há várias profecias a respeito da vida de Jesus. A traição por um dos amigos, o abandono dos discípulos, a falsa acusação, o silêncio diante dos juízes, a sua inocência comprovada, a morte entre dois pecadores, a morte por crucificação, a zombaria dos espectadores, o escárnio dos soldados, a disputa por suas vestes, a oração por seus inimigos, o desamparo de Deus por alguns momentos, a entrega de seu espírito nas mãos do Pai, os ossos não serem quebrados, o sepultamento no túmulo de um homem rico. Meu querido, você sabia que durante a vida de Jesus cumpriram-se 332 profecias do Antigo Testamento sobre ele? Olha que coisa tremenda. O Jesus que pagou o preço da graça, cumpriu-se 332 profecias do Antigo Testamento a respeito da sua vida, desde a sua chegada ao mundo, local de nascimento, manjedoura a qual nasceu, até o Monte Calvário, aonde morreu, pendurado naquele madeiro lavrado. A morte de Jesus é a mais intensa expressão da ira de Deus contra o pecado, mas ao mesmo tempo é a maior expressão do amor de Deus por nós. Eu queria convidar você nesse momento final desta mensagem para refletir a respeito da sua vida. E eu queria convidar você para pensar comigo nesses dois malfeitores que estavam um de cada lado do Senhor Jesus. Um crucificado à direita e outro crucificado à esquerda. Esses dois ladrões, esses dois malfeitores, esses dois crucificados, esses dois sujeitos representam a atitude das pessoas em relação a Jesus. Meu querido, só há dois grupos de pessoas neste mundo. O grupo que rejeita Jesus
e o grupo que aceita a Jesus. E a sua situação é ou uma ou outra. Ou você rejeita Jesus ou você aceita a Jesus. Os que aceitam são aqueles que reconhecem que são pecadores. Reconhecem como um daqueles dois reconheceu. Um daqueles dois disse: nós merecemos tudo isso, porque nós somos malfeitores. Tudo que nós fizemos até hoje, nós merecemos receber todo esse castigo. Nós merecemos receber esse tipo de morte. Isso é reconhecimento. Reconhecimento de seus pecados. E aquele que reconheceu o seu pecado, ele fez uma simples oração, quando ele se dirigiu a Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma simples oração, dirigida à pessoa certa, foi capaz de obter uma resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os que aceitam são aqueles que reconhecem os seus pecados e pedem a Jesus que se lembre dele. Pede a Jesus que o perdoe e o aceita como seu Salvador pessoal. Esses são os que aceitam. Os que rejeitam são aqueles que vivem até muitas das vezes bem perto de Jesus. Você percebe que na crucificação os dois estavam a uma mesma distância do Senhor Jesus. Mas aquele que rejeitou, apesar de dirigir-se a Jesus com algumas palavras, apesar de fazer até algum pedido a Jesus, mas ele não reconhecia a sua condição de pecador que era. Ele não pensava nas questões eternas. Ele pensava apenas no aqui e agora. E o pedido que ele fez a Jesus foi extremamente materialista. Ele disse: se tu és de fato o Filho de Deus, desce da cruz. Tira você mesmo dessa situação. Pare de sofrer aqui nesse mundo, você vai ficar sofrendo se você é o Filho de Deus. E tira também o nosso sofrimento. Salva você e salva a gente também, mas salva dessa cruz aqui. O outro estava preocupado com o sofrimento eterno, enquanto este estava preocupado com o sofrimento terreno e temporário. Os que rejeitam são aqueles que às vezes estão bem perto de Jesus, frequentam às vezes uma igreja, são amigos do Evangelho, mas igualmente aquele condenado não enxergam os seus pecados e não confessam a Jesus como seu Salvador, perdem a oportunidade. Meu amigo, a pergunta que eu tenho para te fazer nesta noite é simplesmente essa: de que lado você está? Entre os que aceitam ou entre os que rejeitam? Qual tem sido a sua decisão a respeito de Jesus? Não existe meio termo. Jesus disse: quem não é por nós é contra nós. Ou você abraça essa causa do Evangelho, ou você assume uma decisão por Jesus, ou você decide obedecê-lo, ou você decide demonstrar a sua fé nele através de um batismo, e você assume um compromisso de fé com Jesus, ou você continua andando perdido neste mundo, e se partir deste mundo sem Jesus, você parte direto para a perdição eterna. Não tem rodeios, essa é a mensagem do Evangelho. A minha oração é que o amor de Deus possa acertar em cheio o seu coração nesta noite.
e que você não consiga mais adiar a sua decisão. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Não demores, não perca a oportunidade. Jesus está te chamando hoje. Essa é uma decisão pessoal, essa é uma questão urgente, porque depois que os seus olhos fecharem para este mundo, não adianta fazer orações por você, não adianta acender velas por você, não adianta querer acreditar que você possa voltar a este mundo para viver em uma outra carne, um outro corpo, porque isso não é verdade, isso é mentira do diabo. Você precisa tomar a sua decisão por Jesus. Ninguém pode tomar essa decisão por você. A sua esposa não pode, o seu esposo não pode, o seu pai não pode, a sua mãe não pode. Literalmente você decide. E qual tem sido a sua decisão? Pare de brincar com a vida. Não perca mais tempo. Há dias atrás eu participava de um funeral em um certo lugar, e era até uma igreja evangélica, e eu fiquei muito chocado. Aquele culto fúnebre durou talvez uns 10 minutos, e nem mesmo aquele grupo religioso, intitulado de evangélico, está preocupado em pregar a salvação. E a mensagem que foi transmitida é uma mensagem de fracasso, porque prega-se um evangelho apenas para resolver os problemas do aqui e o agora. Prega-se um evangelho apenas para trazer prosperidade material. Prega-se um evangelho apenas para trazer cura, para trazer milagres. Mas não se prega a salvação em Cristo Jesus. E aquele funeral foi frustrante até para o celebrante daquele culto, porque tudo que se fala é de vitória na terra, e o indivíduo morreu. É um fracasso, não tem o que dizer, não tem o que falar. Meus irmãos, a Bíblia está o tempo todo nos mostrando que nós estamos aqui nessa terra de passagem e estamos caminhando para uma vida além, para a eternidade. E o tempo que Deus nos dá para vivermos aqui é para tomarmos a nossa decisão por Jesus. Você não está nesse mundo para ser uma pessoa rica. Você não está neste mundo para ter a melhor casa da cidade. Você não está neste mundo para ter o melhor carro, para ter o carro do ano. Você não está neste mundo para ter o corpo mais belo e mais bonito dessa terra. Você está neste mundo para tomar sua decisão por Jesus, porque se você partir deste mundo sem Jesus, você está perdido eternamente. Qual tem sido a sua decisão? Queria nesse momento pedir a todos que você pudesse fechar os seus olhos e pensar a respeito da sua vida. Que decisão você tem tomado a respeito de Jesus? Qual tem sido a sua escolha? Talvez você é um filho e está aqui nesta noite e já tem tomado a sua decisão, mas quem sabe o seu pai, a sua mãe ainda não. Talvez você é uma esposa, é um esposo, e o seu cônjuge ainda não tomou essa decisão. Talvez você é pai, é mãe, e seu filho não fez essa escolha por Jesus. Eu queria nesse momento convidar você a orar, colocar diante do Senhor estas vidas que precisam ser alcançadas pela graça. Essas pessoas que você ama, que precisam reconhecer que são pecadores, reconhecer que elas precisam de Jesus, precisam tomar a sua decisão por Jesus. Se tem alguém da sua família que esteja aqui ou não, que esteja aqui nesta noite ou não, que não tomou ainda uma decisão, entre em oração nesse momento e peça, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa atingir o coração do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha esposa, do meu esposo nessa hora. Que ele possa ter os seus olhos espirituais abertos para não adiar mais essa decisão. E se você está aqui nesta noite, meu querido, se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, não adie isso, não demore, faça isso nesta noite.
Reconheça que você é um pecador, que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. E tome uma postura, tome uma atitude, assuma sua fé em Jesus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo, aceitá-lo como seu Salvador, faça isso nesta noite. Eu quero fazer uma pequena oração nesse momento. Você pode transformar essas palavras na sua oração. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ore comigo assim: Pai, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu estou entendendo que eu tenho que ter o perdão de meus pecados. Eu estou entendendo que tudo que eu mereço é morrer como Jesus morreu. Mas ainda assim isso não me daria o direito de morar no céu. Mas nesta noite eu pude entender um pouco a respeito do preço da graça. Ao olhar para a humilhação, o sofrimento e a morte do Senhor Jesus, o amor de Jesus atingiu em cheio o meu coração nesta noite. E eu não quero mais adiar a minha decisão. Eu estou tomando a decisão nesta noite de me posicionar ao lado de Jesus. Eu quero ser um cristão, eu quero ser um crente, eu quero demonstrar a minha fé em Jesus, porque eu preciso da salvação. Eu não posso deixar este mundo sem essa certeza de que eu fui alcançado pela tua graça. Eu não mereço, mas eu recebo o teu perdão na minha vida nesta noite. Ó Jesus, vem habitar em meu coração. Em nome teu que eu oro. Amém. Queria convidar você a ficar em pé, todos. Se você puder ficar em pé neste momento, nós vamos cantar um último hino. Quem sabe você tomou a sua decisão por Jesus hoje? Quem sabe você fez a sua escolha hoje? Se você fez, que bom. Foi a decisão mais importante da sua vida. Foi a escolha mais sábia que você já pôde tomar. Escolher por Jesus. E a gente ouve dele a certeza de que nós estaremos no paraíso. Nós vamos cantar um hino que diz: vem já, não demora não. Vem já, porque o tempo passa e a gente não pode perder tempo. Jesus está chamando hoje, está chamando manso e suave, e ele está convidando. E se você entendeu este convite e disse um sim para Jesus nesta noite, você se torna a partir de hoje uma nova criatura. Cante comigo, cante conosco, vamos celebrar ao Senhor com esse último hino, terminando assim o culto desta noite. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Olha os prezes, mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim.
as horas se passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos espera. Vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, alma cansada, vem já. Antes suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui nós vimos e ouvimos. Obrigado, Pai, pela graça. Obrigado, Senhor, pelo alto preço da graça que o Senhor Jesus pagou ali na cruz. Ó Senhor, um preço que nós não poderíamos pagar, porque se nós fôssemos para a cruz, nós estaríamos simplesmente recebendo aquilo que merecíamos. Mas quando o Senhor Jesus foi ali no nosso lugar, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ó Deus, os espinhos cravados em sua fronte foram as consequências de nosso pecado. O cuspe que Ele recebeu em sua face, a imundícia que Ele recebeu, foi as impurezas dos nossos pecados. Ó Pai, nós te agradecemos, porque Jesus então ali na cruz, Ele pagou o preço. Ele nos comprou para que nós pudéssemos hoje ter uma nova vida, uma vida, ó Deus, feliz com Ele. Pai, muito obrigado pelo alto preço que nós fomos comprados. Eu quero te agradecer nesta hora pela vida do Sebastião. Ó Deus, ele está atendendo ao convite, ao chamado do Senhor. Pai, muito obrigado por esse coração que o recebe, ó Deus, que assume um compromisso contigo. Que o Senhor o abençoe a cada dia, abençoe a sua esposa, ó Deus, abençoe a cada momento a vida deles, ó Pai, nesta caminhada seguindo a Jesus. Também te peço, se alguém mais porventura tomou essa firme decisão de crer e receber Jesus como seu Salvador, Pai, que o Senhor possa abençoar também, para que possa continuar firme na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Dê para nós uma semana santa na tua presença, e que no próximo domingo a gente esteja aqui para a gente celebrar a festa da graça, porque nós somos perdoados em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.